enfoque nesse sexto simpósio de missões é a Coreia do Norte. Acabamos de ouvir uma parte do hino nacional da Coreia do Norte, que significa basicamente a luta de um povo guerreiro, sábio e trabalhador. Irmãos, eu irei falar sobre a religiosidade e a perseguição ali naquele lugar. E essas mais informações, irmãos, estão convidados desde já para descer aqui para o departamento infantil, amém? Porque lá está a nossa exposição. Irmãos, a situação da Coreia do Norte não é fácil. Os que são adeptos de uma religião chamada xamanismo, que é um tipo de misticismo, são 30,5%. Xandoísmo, que é uma religião que eles têm aquela intenção de ser o caminho celestial, mas na verdade não é. É 13,5% também. Budismo, que é uma religião mais conhecida por todos, né? Que eles são adeptos dos ensinamentos do Buda. 4,5% daquela população. Cristianismo é apenas 1,69%. E irreligião, o que é irreligião? Os ateus, irmãos. 64,31% são adeptos dessa filosofia. É uma filosofia chamada Justice. O que significa isso? São aquelas pessoas que adoram a imagem do ditador. Veja que situação, irmãos. Mais da metade daquela população são ateias, não acreditam em Deus, não acreditam em nada. E não tem religião, eles são adeptos aos ensinamentos do ditador. Tudo que o ditador fala, quem determina que tem que fazer, que a população faz. Então, irmão, uma situação muito complicada. Metade daquela população segue essa filosofia. Irmãos, a questão da perseguição também é muito grande. Justamente pela metade da população seguir a ditadura, né, que é o comunismo, e quem está reinando ali no momento é o ditador chamado Kim Jong-un. Irmãos, eles têm que adorar a imagem daquele ditador. Na capital do país, que é Pyongyang, ficam ali várias estátuas dos ditadores que antecederam. Então todo mundo daquela população que passa pelaquela praça tem que adorar e se curvar. Imagina a situação. A Bíblia fala o quê, irmãos? Sou adorado ao Senhor teu Deus. Veja que situações eles estão passando ali. Irmãos, e a situação do Evangelho também é muito complicada. Para vocês terem uma ideia, eles fazem cultos com 2 ou 3 reunidos, totalmente sigilosos e subterrâneos, irmãos. E a Bíblia deles, eles não podem ter uma Bíblia assim, andar livremente como nós andamos, não. A gente muitas vezes pergunta, mas cadê tua Bíblia, pessoal? Cadê tua Bíblia, pessoal? Ah, não, tá em casa, esqueci. Ou se não inventa desculpa, né? Minha Bíblia tá velha. Minha Bíblia ela é muito pequena, muito grande, muito pesada. Eles ali, irmãos, têm que enterrar a Bíblia. Eles envolvem a Bíblia em plástico e enterram a Bíblia para o governo não descobrir que eles são cristãos, irmãos. É o primeiro país no ranking de maior perseguidor do Evangelho. Veja que situação, irmãos, eles estão vivendo. E engraçado que naquele país
tem uma lei que aparentemente existe uma liberdade de religião. Por isso que a ONU não intervém tanto, porque a lei está dizendo que tem uma liberdade de religião. Mas na verdade é tudo fachada, irmãos. Não tem liberdade de religião nenhuma. Imagine, se adorar a Deus é difícil, imagine evangelizar. A situação é tão complicada, irmãos, são complicadas que o governo, eles determinam assim, que a vizinhança, um vizinho observe o outro, a conduta do outro. Então, se eu tenho um vizinho aqui do meu lado esquerdo, ele vai me observar. Se ele, assim, desconfiar que tem uma não conformidade com as regras e com a lei, ele vai acionar o quê? O exército, e o exército, juntamente com essa vizinhança, vai na minha residência, veja que situação, averiguar se realmente tem um cristão ali. Veja que situações. E se por acaso descobrir, ou eles são mortos, ou eles vão para um campo de concentração. Agora isso tudo é muito sigiloso. E trabalham de 18 a 20 horas, irmãos. E sabe o que eles comem? Eles comem diariamente algumas gramas de comida de péssima qualidade para sustentar o corpo. Imaginem, irmãos. E aí ficam ali orando para que aconteça um milagre. Porque dali ninguém sai vivo não, irmãos. Veja a situação que é. E nós muitas vezes não evangelizamos. Inventamos desculpa para falar do evangelho no domingo à tarde. Dizemos que estamos cansados, né? A semana foi corrida, estamos cansados. Ah, Senhor, não vou não. Mas não é obrigado também só nós evangelizarmos no domingo à tarde, não, irmãos. Muitas vezes passamos pela rua diariamente, muitas vezes estão ali nos observando, admirando, né? Ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva de Deus. A gente não para, irmãos. Podendo parar, até um simples, Jesus te ama, pode salvar uma vida, irmãos. Então que nós possamos nos comprometer cada dia mais de levar esse evangelho que recebemos de graça, que transformou as nossas vidas e que pode transformar a vida de milhares de pessoas, irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.